Com vocês, hoje a gente inicia as aulas de reajuste do valor do prêmio dos seguros e planos de saúde ou simplesmente reajuste dos planos de saúde. Gente, esse módulo ele é muito especial para mim. E eu já começo antecipando isso para vocês, né? Essa é uma tese extremamente diferenciada no direito da saúde e eu já vou explicar, já vou começar essa aula explicando para vocês a razão. Quando a gente trabalha com o direito da saúde, geralmente a gente trabalha sim com demandas que têm um alto proveito econômico, por exemplo, um caso negativa, em que um paciente vai fazer quimioterapia por vários anos, ou talvez por um ano, e os medicamentos quimioterápicos são caríssimos e tudo. E aí a gente trabalha com demandas que sim têm um proveito econômico alto, mas que o valor que seu cliente recebe ao final, geralmente não é um valor alto. É um valor baixo, geralmente é um valor de dano moral, aqui em Pernambuco, de 5 a 10 mil, como regra geral. Então, muitas vezes, você cobrar ao final honorários advocatícios altos de êxito, nesse tipo de demanda, em que o cliente não está recebendo, de fato, um valor alto no final da demanda, né, do plano de seguro de saúde dele, acaba inviabilizando se você viesse a cobrar um valor alto. Então, acaba que seus honorários ficam um pouco limitados ao valor dos danos morais. Mas a boa notícia é que isso não acontece com reajuste. Com o reajuste, esse é o grande diferencial desse tipo de demanda, o seu cliente está buscando receber de volta o que ele pagou indevidamente no curso dos anos. E isso é um grande diferencial, porque não há, na verdade, um limite do valor que ele vai receber. Óbvio que vai depender de quanto de indevido ele pagou, mas muitas vezes esses valores são de uma alta monta. Não é raro a gente ver, aliás, com frequência, na verdade, a gente vê 50 a 100 mil de restituição do indevido, o que daria já honorários bastante bons. Mas muitas vezes a gente já viu 150 mil de indevido, 140 mil de indevido, e isso faz com que essas ações de reajuste elas sejam, de fato, extremamente atrativas para o advogado. Mas não por acaso, também não é uma demanda que seja fácil de um advogado atuar. Se engana quem pensa que qualquer advogado pode atuar. É uma demanda que ela tem uma dificuldade grande em virtude da planilha, que a Edivane vai ensinar vocês como é que faz, vai tratar isso com vocês nesse módulo, mas também vocês precisam saber como é, na verdade, o trâmite dessa ação. Você precisa ter muita segurança para atuar. E é para isso que eu estou aqui hoje. Essa é, de fato, e eu não tenho dúvida nenhuma em falar isso para vocês, a demanda que pode deixar vocês ricos. Para mim, a maioria de vocês talvez já saiba disso, quem já esteve em outras aulas sabe, essa foi a demanda que realmente mudou a minha vida, tá? A gente atua muito em outras demandas de plano de saúde, né? Na verdade, hoje a gente faz tudo relacionado à área de saúde, mas a gente faz com muito mais frequência as ações de negativa e as ações de reajuste. Essas são as duas principais demandas que a gente faz com frequência. Com frequência eu digo o quê? 2, 3 novas ações por semana, certo? Isso eu chamo de frequência. Tanto negativa quanto reajuste a gente faz. A diferença é essa. Negativa, a gente vai cobrar os honorários iniciais, vai cobrar os honorários finais de êxito, vai cobrar alguma coisa ali na liminar, mas são valores baixos, perto de quando a gente compara com a ação de reajuste, por exemplo. Então, de fato, vocês precisam entender essa tese, saber que ela é extremamente escalável, porque a maioria das pessoas vão ter algum reajuste indevido em algum momento da vida. Então, essa é uma tese que você consegue usar, por exemplo, com toda a sua família, com os seus amigos, com os pais dos seus amigos. Então, é uma tese diferente de negativa. Eu acho que todo mundo vai ter uma negativa de plano de saúde. Eu já tive várias, por exemplo. Mas isso não acontece tendo ampla disponibilidade, ou seja, você não necessariamente vai estar em contato com a pessoa quando ela tiver uma negativa. A negativa ela é um momento no tempo. Aconteceu aquela negativa, talvez hoje, talvez daqui a um ano, talvez 5 anos atrás. Mas em reajuste não, em reajuste é uma irregularidade, é uma ilicitude que acontece mês a mês. E que vocês já podem, inclusive, utilizar, uma vez aprendendo a tese, vocês já podem trabalhar ela com toda a base de cliente de vocês. Obviamente, utilizando, já sendo cliente de vocês, vocês podem ofertar, sim, essa tese para eles diretamente, não tem limitação ética quando se trata de um cliente de vocês, mas óbvio que o caminho
adequado é com a produção de conteúdo, né? Enviar um artigo, enviar um julgado, alguma coisa nesse sentido. Mas vocês já podem começar a fazer isso no momento em que entenderem como funciona. A gente tem, na realidade, gente, 3 tipos de reajuste. E essas aulas, elas são aulas introdutórias. Esse primeiro momento, eu vou fazer vocês entenderem o que são os reajustes que podem acontecer num plano. Esse embasamento teórico, de fato, ele é extremamente importante. De modo que vocês não se percam. E muita gente faz isso. Desde que eu comecei a ensinar, 2019, né, final de 2019, eu vi muita gente se perdendo e confundindo. Não sabia o que era uma sinistralidade, não sabia o que era um reajuste VCMH, não sabia o que era um reajuste de faixa etária e ficava ali perdido no contrato quando ia analisar a documentação. Isso não vai acontecer com vocês. Eu vou trazer o embasamento teórico hoje para que vocês comecem a entender de fato o que é o reajuste e como ele acontece. Existem 3 tipos de reajuste que podem, em abstrato, acontecer em um contrato. Reajuste de sinistralidade, reajuste de VCMH e reajuste de faixa etária. Um detalhe importante que eu desde já ressalto, a sinistralidade não acontece em todos os tipos de contrato, certo? Então, se a gente fala de um contrato individual ou familiar, ou se a gente trata de um contrato de empresarial até 29 vidas, esses 2 contratos não têm reajuste de sinistralidade, certo? Vamos lá. O que é, na verdade, essa sinistralidade? Eu vou começar por introduzir essa matéria aqui com vocês. A sinistralidade nada mais é do que uma tentativa das operadoras de manterem a sua margem de lucro, certo? Então, vamos supor que tenha uma empresa com 50 vidas seguradas. E nessa empresa teve um acidente de ônibus e 40 funcionários estavam dentro desse ônibus e 40 funcionários precisaram ser hospitalizados e muitos foram para UTI, precisaram fazer cirurgias e tudo. Provavelmente vai ter uma grande sinistralidade aí. E aí, a sinistralidade é essa tentativa que o plano que faz, na verdade, quando tem um grande número de sinistros que acontecem naquele mesmo ano, ela tenta manter intocada a margem de lucro delas. Realmente bem espertinha. Mas é exatamente isso. Ela tenta manter a margem de lucro. Tem um ponto, na verdade, que ela chama de ponto de quebra. Geralmente tem cerca de 70% esse ponto de quebra. Se a sinistralidade ultrapassar, os sinistros ultrapassarem esse 70%, ela faz essa readequação contratual. Ela aplica um reajuste a mais, além de faixa etária, além do VCMH, de modo a preservar a margem de lucro da empresa. Entenda que essa sinistralidade é uma coisa inesperada. Ela não ocorre por uma variação, por exemplo, de despesas médicas, porque os honorários dos médicos mudaram, porque os hospitais passaram a cobrar diárias mais altas. Não é isso. É um sinistro, um evento inesperado que acontece e, por causa disso, ela reajusta. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha família, né? Eu já acompanhei vários processos da minha família e alguns anos atrás, na verdade, muitos anos atrás, meu avô precisou de UTI. Ele ficou muitos anos na UTI. Aliás, desculpa, muitos meses na UTI. Antes de vir a óbito, infelizmente, ele veio a óbito. E ele precisou ficar nessa UTI. E no caso do nosso contrato, né, na época eu era vinculado a esse contrato e era vinculado a uma empresa com muitas vidas seguradas, então era mais de 29 vidas, que tem um regramento diferenciado, eu vou explicar para vocês mais para frente, mas teve na época uma sinistralidade altíssima, porque ele ficou muito tempo na UTI, né? E a diária da UTI, um hospital muito, muito bom aqui de Recife, e a diária da UTI é muito alta. Então, na época, o pessoal teve um reajuste, todos os segurados daquela empresa tiveram um reajuste de cerca de 15% só de sinistralidade, além do reajuste anual, além do reajuste de faixa etária. Pesado, né? Na verdade, essa é uma grande crítica que a doutrina faz. A crítica doutrinária é que, na verdade, a seguradora ou a operadora de saúde, ela está passando para o usuário, para o consumidor, o risco do negócio dela. Ou seja, se tudo der certo, ela fica lá com a margem de lucro, ok, tudo certo, intocada. Se as coisas começarem a dar errado, acontecendo sinistros, inesperados,
ela continua com a margem de lucro intocada também, porque ela vai repassar para o segurado o percentual do reajuste e vai manter, assim, o que se chamaria de equilíbrio atuarial do contrato, que não faz tanto sentido na minha cabeça, nessa sinistralidade, porque, na verdade, esse equilíbrio só favorece as seguradoras, né? Além disso, e isso é até um pouco trágico, né? Elas conseguem oferecer esses planos muito barato, né? É muito comum vocês verem as operadoras oferecendo, você pega uma operadora muito boa e você vê ela oferecendo por valores baixos o valor dos prêmios para empresas. Hoje mesmo, no dia de hoje, eu tive um caso desse, uma cliente minha, que ela paga muito caro de plano de saúde, ela falou comigo, ela fez, Iris, o que eu recebi, ela mandou um encarte em que a operadora de saúde oferecia o mesmo plano que ela tem com a família dela, ela tem 3 vidas seguradas nesse plano, oferecia por coisa de 1/5 do valor. Ela paga altíssimo hoje. Por quê? Porque a pessoa adere naquele valor baixo, então vamos supor, adere a R$1.000 no valor do prêmio, da mensalidade. Mas, todos os anos, aquele prêmio vai ser reajustado no VCMH e na faixa etária. E, além disso, se tiver algum sinistro, a operadora vai também repassar para o usuário aquele percentual. Então, isso até como prática de mercado também acaba induzindo o consumidor numa farsa, né? Ele adere a um plano que o valor é baixo e no ano seguinte esse plano já pode ter vários reajustes, que aquele valor de R$1.000 já não vai ser 1.000, vai ser 2.200. Não é raro não, acontece sempre. Por isso que temos que estar preparados. Tanto eu quanto vocês, obviamente, e vocês estão aqui para se preparar, eu já atuo nessa tese há muito tempo da sinistralidade. Mas a gente sabendo como está o mercado, que quase não se fazem mais planos individuais ou familiares, a gente sabe que a gente precisa se adaptar. Que a gente precisa encontrar, a gente precisa trabalhar as teses que a maioria dos consumidores tenham, que os segurados tenham. Se você quer atuar em direito da saúde, de nada vale você saber atuar na tese de direito à saúde em que as pessoas não tenham mais aquele tipo de plano. É o caso dos planos individuais antigos, né, que realmente são ótimos se trabalhar essa tese de reajuste. Tem muitas ilegalidades, são planos mais fáceis, inclusive, de você trabalhar, mas que vai terminar. 98 já foi há muito tempo atrás, já foi 23, 24 anos atrás, de 98, que foi a virada, né, da Lei 9656. Então, esses planos antigos vão se acabar. As pessoas que aderiram a ele vão morrer, vão deixar o plano, vão ter o cancelamento por inadimplência. A gente, de fato, tem que se adaptar para saber atuar no que, de fato, as pessoas mais precisam. E o que as pessoas mais precisam hoje é de advogado que saiba atuar em teses de planos coletivos, que é o que vem sendo feito com muito mais frequência, principalmente nos últimos 10 anos, certo? Aqui, algumas noções gerais. Como eu disse para vocês, a sinistralidade ela é aplicada em contratos coletivos, sejam coletivos empresariais com mais de 30 vidas, seja nos coletivos por adesão. Funciona como um gatilho disparado pelo VCMH, aquilo que eu disse para vocês do ponto, né, do ponto de quebra. Uma vez que eles atingem aquele ponto de quebra, é disparado um gatilho, tipo assim, a conta não está fechando. Basicamente isso, esse é o gatilho, a conta não fecha, está tendo muito sinistro e a margem de lucro não vai ser preservada assim, e dessa forma é feito o reajuste pela sinistralidade. O judiciário, muitas vezes, ele entende sim por afastar esse reajuste de sinistralidade. A gente tem que ter em mente que a sinistralidade é o seguinte para o judiciário, ela pode acontecer, via de regra, é lícito nesse tipo de contrato empresarial com mais de 30 vidas ou coletivo por adesão. Via de regra, é um reajuste lícito, tenham isso em mente, mas o judiciário ele não vê com bons olhos o fato de, não ser justificável. Então, o plano não basta ele dizer para vocês, ele enviar uma carta para a família de vocês e dizer assim, olha, está tendo muito sinistro, vou reajustar aqui em 15%. Não basta, não é suficiente. Ele tem que não só demonstrar, então ele tem que trazer a documentação pertinente, como trazer o cálculo atuarial pertinente. Além disso, obviamente, tem que ter previsão no contrato e mais, essa previsão ela deve ser
possível de o consumidor fazer o cálculo e identificar. Ou seja, deve ser uma informação de fácil acesso ao consumidor, o que não acontece na maioria das vezes. Via de regra, gente, nada disso acontece. Certo? Eu já antecipo aqui a prática para vocês. O que é que a gente tem como regra geral? O plano vai lá e envia uma carta para o segurado. Diz assim: oi fulano, tudo bem? Olha, esse ano, em virtude do Covid-19, teve muito segurado que estava na UTI. Então, por causa disso, tivemos uma alta sinistralidade e seu boleto vai ser reajustado em 15%. Pronto, geralmente é isso. O que não pode acontecer. Ele tem que demonstrar, tem que trazer o cálculo que vai embasar aquele percentual e tem que ter previsão contratual. Geralmente a previsão contratual ela existe, tá? Via de regra existe, mas os outros dois requisitos via de regra não são observados. Esse tipo de reajuste, na verdade, a gente trabalha muito, é muito mais comum de acontecer nos planos empresariais com mais de 30 vidas, até mais que os coletivos por adesão. Beleza? E além disso, mesmo com previsão contratual, muitas vezes essa sinistralidade ela não pode ser conhecida pelo segurado, pelo usuário, em virtude de ser um cálculo difícil, de difícil acesso pelo usuário que não consegue de fato fazer a conta. Eu trouxe até aqui alguns gráficos, tá? Quero saber quem consegue decifrar, quem tem um QI acima da média, né? Pode ser promovido até ao melhor advogado de direito da saúde do planeta, porque essa conta, infelizmente, é impossível. Eu confesso que eu sou bem ruim de conta. Eu só consigo fazer rápido, assim, 10%, 20%, aí eu faço rápido. Mas todo o restante aqui, eu sou péssima, tá? Sempre fui péssima. Mas essa conta aqui, olha essa de baixo, minha gente. 1 igual a 0,3 vezes CRI sobre PPI, tudo no parênteses, mais 0, tudo numa fração. Vê que loucura, gente. Para mim, completamente impossível. Para o judiciário também, totalmente não visto com bons olhos, tá? O judiciário não aceita essa cláusula contratual que prevê a sinistralidade de maneira que seja impossível, como de fato é, para o consumidor identificar como e quanto vai ser esse percentual. Na verdade, ele não consegue chegar a esse valor. Inclusive, um detalhe importante é que nesse negócio, nessa fórmula, até tem aqui, ó, Y, fator variável acordado entre as partes e constante da proposta de seguro. Vê que loucura, gente. Como é que a pessoa vai saber o que foi acordado entre as partes, principalmente em contratos mais antigos, e qual é a proposta de seguro, que não é as condições gerais e a pólice, né? Pois é. Trouxe aqui alguns julgados, tá? Nos julgados, esse daqui, ó, do STJ, também um julgado recente, fala que o reajuste por sinistralidade não pode ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano. Ou seja, via de regra, entende como lícito aqui, mas aqui eu trouxe outro julgado, aqui do TJ São Paulo, tá? Que é mais claro, vejam isso. Não obstante os reajustes por sinistralidade anual sejam por si só lícitos, a operadora do plano de saúde tem o dever de demonstrar ao beneficiário a necessidade da sua aplicação, por meio de cálculos atuariais e dados, sendo abusivo o aumento da mensalidade em razão de reajustes genéricos. Quando a gente ajuiza uma demanda com base em sinistralidade, a primeira providência que nós tomamos lá no escritório é notificar o plano. Na verdade, essa é a primeira providência em quase 90% das demandas que a gente assume. Mas nesse caso de sinistralidade, o que é que a gente pede? A gente pede a proposta de seguro, lembram que ali nesse cálculo aqui, ó, no slide, está aí que pode ser necessária a proposta de seguro para chegar no cálculo. Além da proposta de seguro, condições gerais, a pólice, o histórico dos reajustes aplicados, óbvio, a gente sempre pede isso, mas além disso, a gente pede o cálculo atuarial que ensejou aquele reajuste e todos os dados de documentação que ensejaram aquele cálculo atuarial. Então, a notificação é para isso. E geralmente se ganha sim. Se eles não demonstrarem, como não demonstram como regra geral,
a ação é julgada procedente sim, certo? Para afastar o reajuste por sinistralidade, desde que, obviamente, ele não seja demonstrado, certo? É isso que eu queria conversar com vocês na aula de hoje. Vamos para a próxima aula. Valeu, gente!